A BR-386, também conhecida como rodovia Leonel de Moura Brizola, tem um trecho de 446 quilômetros e tem um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. Ela conecta Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, até Iraí, na divisa com outro estado, Santa Catarina. E esta rodovia é uma artéria vital para a mobilidade e transporte aqui na região, pois facilita o escoamento da produção agroindustrial, transportando uma grande parte do PIB do estado. Por aqui circulam milhares de veículos diariamente, ligando o sul com o resto do Brasil. A BR-386 tem um significado importante para todos que aqui em Frederico Westphalen residem. Isso porque o traçado original da rodovia, definido na década de 50, era para ser construída em outra região, o que deixaria Frederico Westphalen distante desta importante rodovia. Venha comigo para entender por que a rodovia se tornou um sonho de asfalto, a história da BR-386. O ex-presidente Washington Luiz teve um papel fundamental no desenvolvimento do rodoviarismo no Brasil. Ele é conhecido por ter dito a célebre frase: governar é povoar, mas não se povoa sem se abrir estradas, e de todas as espécies. Governar é, pois, fazer estradas. No período da sua gestão, entre 1926 a 1930, aconteceram os primeiros e significativos investimentos em rodovias no Brasil. Em 1937, primeiros anos da Era Vargas, criou-se o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens DNR, para cuidar apenas das rodovias. A criação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul, DAER, foi criado em agosto do mesmo ano, mas somente em 1946 foram instituídos os aparelhos burocráticos estaduais responsáveis pela ampliação da malha rodoviária. Em 1938, ano da fundação do DAER, as rodovias existentes no Rio Grande do Sul somavam apenas 400 quilômetros, não obedecendo a planos pré-estabelecidos. Com a criação do DAER, foi elaborado um completo plano rodoviário que vem sendo executado, servindo a todas as regiões onde haja agrupamento humano ou reservas econômicas. O auge desta política veio com o governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 50 e 60, com a implantação da indústria automobilística, a flexibilidade dos veículos automotores, o aumento da demanda por alimentos e matérias-primas e os subsídios dados ao transporte rodoviário, os quais garantiram que as estruturas burocráticas e marcos regulatórios se transformassem em ações. Leonel Brizola, quando eleito governador do Rio Grande do Sul em 1959, aprovou o plano de pavimentação e construção de estradas do segundo plano de obras. E foi neste documento que se apresentou o projeto conhecido como Estrada da Produção, traçado que incluía a ligação entre a zona produtiva do norte do estado e a capital, Porto Alegre. Os 254 quilômetros entre Canoas e Sarandi foram executados entre 1956 e 1969 pela empresa EMEC e se tornou em um acontecimento capaz de transformar o mundo dos moradores das regiões por onde passou. As transformações por ela geradas foram desde a emancipação de diversas cidades até a mudança, em algumas regiões, das atividades produtivas ali desenvolvidas. O governador Hildo Meneghetti, em companhia do engenheiro Elísio Teddy e outros técnicos do DAER, percorreu 146 quilômetros da rodovia Presidente Kennedy. As obras estão sendo realizadas em ritmo acelerado para que a estrada esteja concluída em dezembro de 66. Diante da transformação gerada pela construção da Estrada da Produção, na época, lideranças de Frederico Westphalen e região se mobilizaram em 1965. Isso porque o projeto previa a continuação da rodovia a partir de Sarandi, passando por Rondinha, Onda Alta, até Iraí, na divisa com Santa Catarina,
Consequentemente, Frederico Westphalen e outros municípios da região ficariam fora do traçado original. Um dos responsáveis pela movimentação foi o empresário Nelson Pigato, na época concessionário da fábrica Mercedes-Benz e presidente do Lions Clube. Pigato iniciou a campanha em virtude de uma catástrofe causada por uma enchente em 1965, que arrastou pontes, barcas e também a ponte em construção sobre o Rio Uruguai, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, isolando completamente o estado do resto do Brasil. Em 1960, começaram a divulgar a possibilidade de sair um asfalto. Aí anunciaram E aí, em 64, com a posse dos militares, no governo dos militares, traçaram a 163 de Santa Rosa, oeste catarinense, em Barra do Guarita, Itapiranga, a 158, Livramento, atravessando o Rio Grande do Sul, aqui Santa Catarina e Paraná, que é a 386, até Sarandi, e Sarandi por Rondinha, e atravessar o Rio Uruguai em direção à Argentina. Foi quando, então, as lideranças de Frederico Westphalen sentiram que nós íamos ficar isolados do resto do nosso Rio Grande do Sul. Então, as lideranças nossas, e o Nelson Pigato, que era membro do Lions, fundado em 1961, teve a concessão da Mercedes em Frederico Westphalen. Ele foi transformando um primeiro concessionário Mercedes da região. Ele foi a São Paulo buscar o primeiro caminhão e subiu em cima do caminhão e veio embora, rodando o caminhão Mercedes. Só que ele pegou uma chuva de 15 dias e não conseguiu chegar aqui. Teve que ficar em Concórdia foi para Erechim, chegou aqui 20 dias depois. E aí ele resolveu, então, tomar a si o trabalho, foi conversar com os líderes de Santa Catarina, líderes do Paraná, e usando o Tarso Dutra como amigo pessoal dele, e Lauro Leitão, ele foi ver o negócio do asfalto. Foi quando ele começou a movimentar a possibilidade de alterar o traçado, e conseguiu, depois de um duro trabalho, alterar esse traçado. Fizeram umas reuniões com os prefeitos lá em São Miguel do Oeste, um congresso de prefeitos, fizeram outros congressos por aí, todos eles para mostrar a importância de trazer o asfalto para cá. Aí fizeram as estatísticas mostrando a quantidade de veículos que transitavam em Mondaí por Vicente Dutra, né, carregando madeira. Porque na época a madeira era o grande negócio que tinha aqui. Aí então tinha os madeireiros em Carazinho, que tinham serrarias lá no Paraná. E eles traziam 5, 6 cargas de madeira por dia. Então tinha estacionado ao longo na beira do Rio Uruguai, lá em Mondaí, dezenas de caminhões. E eles filmaram tudo isso e levaram para o governo do Estado, para o governo federal, um processo com apoio das lideranças para mudar o traçado, e que realmente aconteceu. Então, em 1967, proximidades, mudaram o traçado. O Nelson Pigato, um empresário, que eu vou dizer para vocês assim, o empresário era uma pessoa bastante exigente, um empresário arrojado, né, empreendedor. Então ele tinha aqui algumas empresas, né? Ele era concessionário da Mercedes, ele tinha uma transportadora, Palmeiras, e tinha um posto de gasolina. Então tudo isso, ele sabia que ia perder muito negócio por aqui. E isso provocou o projeto dele de fazer esse trabalho. E o Nelson Pigato, por ser um homem corajoso, exigente, ele era contestado também. Muita gente contestava a liderança dele. Porque, primeiro, ele não confiava muito nas pessoas. E enquanto ele não viu o resultado da estrada, da mudança do trajeto, ele não se contentou. E, finalmente, ele teve essa notícia. E aí, em 1969,
vieram para cá os primeiros políticos confirmando que a estrada de asfalto que ia passar por aqui. Tem outros que contam que o Leonel Brizola traçou, quando ele era governador do estado, a estrada da produção, né, de Porto Alegre a Santa Catarina de avião. Traçou isso aí, fez ele era engenheiro, né, deu os primeiros riscados da estrada, mas que nós temos então, em 1970, a Companhia Construtora de Estradas Brasileiras, a CCBE, né, a Companhia Construtora Brasileira de Estradas, de rodagem. Mais tarde, Servix Engenharia. Instalaram um canteiro de obras em Frederico Westphalen, contou com o apoio do prefeito Nerone Campo, e assim nós fomos vendo acontecer os fatos. E eu, na época, trabalhava no banco. Mas o assunto que me traz aqui é a respeito do asfalto que foi produzido, que foi estabelecido aqui na nossa região. E quando alguém falava em asfalto ou ia para uma cidade maior, aí via os benefícios da estrada asfaltada. E sendo que nós aqui, nós tínhamos que sofrer com barro, principalmente em dia de chuva. E não tinha solução. Em 1964, como todos sabem, aconteceu a Revolução, que os militares tomaram o poder, e nesse meio tempo, os militares escolheram para ser presidente da República, naquela época, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Alguns conhecem pela rodovia que tem o nome aí, Castelo Branco, muitas escolas levam esse nome. E esse homem, ao assumir o governo, percebeu que o país precisava que fosse unido de asfalto, que era uma necessidade não só para nós, mas para todo o país. E eles então planejavam uma linha reta, de norte a sul, de leste a oeste, ligando os pontos principais. Porque se fosse atender todo mundo que desejava asfalto, não tinha condição, aí nunca iriam conseguir o seu objetivo. E quando foi então estabelecido lá pelos engenheiros, pela equipe que cuidava desse setor das rodovias, o senhor Nelson Pigato soube que havia um projeto que ligava, fazendo pegava mais uns municípios, que eu não me lembro qual é que são agora, mas saía de Sarandi e ligava até Iraí, e depois daí ia para Santa Catarina, para Chapecó. E notou-se que não ia esse asfalto beneficiar a nossa região. Ora, nós então teríamos o asfalto praticamente no lado e continuando a amassar barro. Aí o seu Pigato fez uma movimentação e botou no meio a política. Como sempre, afinal de contas, quem executa, a palavra já diz, o poder executivo. É o prefeito, é o governador, é o presidente da República. E então, ele soube muito bem explorar esse fato e naquela época foram mobilizados, foi pedida a intercessão, foi pedido que essas pessoas interferissem, o Tarso Dutra, que depois era um deputado, por sinal, que tinha muito apoio do Monsenhor Vitor Batistella. Depois o governador. Então, na época, nós tínhamos o Tarso Dutra, tínhamos do lado do governo, logicamente, o Amaral de Souza, deputado federal, e o Fernando Gonçalves, deputado estadual. E, na presidência, esse homem que se chamava Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi conseguido, então, que esse traçado desse um pequeno, saísse do plano inicial, desse uma quebrada, onde então passaria por Frederico Westphalen. E senão, claro que depois, passados anos, Frederico também ia fazer uma ligação, mas na época era uma ligação direta. Meu nome é Eurivaldo Pigato,
Eu tenho 99 anos, fui prefeito aqui de Iraí por 4 mandatos. E sempre que deu alguma coisa que a gente pudesse fazer, a gente fez sempre o quê? Em benefício da Iraí e da região de Iraí. Fazem 70 anos que eu vim morar aqui. Morava em Frederico, casei em Frederico Westphalen e comecei a minha vida, a minha ligação, carregando caminhão com o frigorífico Santo Antônio, levando mercadoria para São Paulo e Rio de Janeiro. Foi o meu começo de vida. Até que nós chegamos cansados dessa vida e procuramos uma estabilidade mais perto da família e menos sacrifício de rodar na estrada, que na época era difícil a estrada. Não, aqui tudo era terra de chão. Você ia daqui para Porto Alegre, trancava uma porteira em Soledade e não ia. Tu ia daqui para São Paulo, por exemplo, trancava em Lagoa Vermelha, porque era terra vermelha. Chovia, parava. Chegava do Rio Pelotas, para o outro lado, em Lages, trancava de novo. Então só se viajava mesmo quando não chovia. Se chovesse forte, tinha que parar até a estrada dar condições. Os caminhões não patinarem, não virar. Não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Daqui você passava por Sarandi, ia para Carazinho, né? E Soledade, e a Porto Alegre, mas era chão. Estrada de chão em todo lugar. Não se tinha asfalto. Daqui para o Rio de Janeiro só tínhamos o asfalto na Baixada Fluminense, no município de Passa Três. Tinha paralelepípedo para chegar ao Rio de Janeiro. Não tinha asfalto em parte nenhuma. Isso foi muito obrigado, né? Todo mundo queria um pedacinho de coisa boa aí, e a gente também não podia ficar de fora. Também entramos na briga e os caminhoneiros faziam pressão também. E aí o negócio foi surgindo e a pressão foi aceitando. E o senador Tarso Dutra era o nosso pai político aqui da região, ajudou muito. E o cunhado dele, o cunhado do Tarso, era ministro. Naquela época, foi quem deu a mão muito grande para nós. Aterrizou em Cruz Alta, e de Cruz Alta ele veio aqui com o ministro, mas através do Tarso e o ministro pousaram aqui em Iraí, foram fazer uma visita lá na prefeitura e se comprometeram que a partir daquela data em diante trabalhariam a 4 passos. Era eu prefeito naquela época. O Tarso me ligou de Cruz Alta que ia passar aqui para ir a Chapecó e que o ministro queria conversar comigo. 64 era o Reis, o João Muniz Reis. Depois saiu o Muniz Reis e entrou a Lisolei Martelletti. E ali todo mundo, aí se juntamos, sim. Aí se juntamos e fomos. Com o apoio do Lions Clube, Nelson Pigato montou um esquema a ser seguido na campanha que iria pleitear a mudança do traçado da estrada de Sarandi, fazendo ligação com a BR-158 em Palmeira das Missões. O novo traçado seguiria por Seberi, Frederico Westphalen, Caiçara, Vicente Dutra, Mondaí, Santa Catarina, até São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Nelson Pigato conduziu várias visitas de trabalho nos municípios do noroeste do Rio Grande do Sul, extremo oeste de Santa Catarina e noroeste do Paraná. Foi organizado então em 17 de abril de 1966 um congresso interestadual de prefeitos em São Miguel do Oeste e reuniu representantes de 14 municípios do Rio Grande do Sul, 11 de Santa Catarina, 11 do Paraná, dentre eles representantes do presidente da República e os governadores dos estados, conseguindo força política para a mudança do traçado. Um documento foi redigido na época, com o apoio dos 36 municípios, encaminhado ao presidente da República e aos deputados e senadores dos 3 estados, sendo aprovada a mudança do traçado e viabilizado o estudo para atender a nova demanda da região. As pessoas começaram a ver Frederico Westphalen
como uma cidade, porque o benefício veio para Boa Vista das Missões, que hoje é município, na época era a Vila Horácio, Seberi, Frederico, Iraí, todos foram beneficiados com essa estrada de rodagem. E aí nós podemos sempre lembrar o seguinte, que o Pigato não sentia necessidade de chegar aqui com um chassi de um caminhão, ele mexeu com toda a estrutura de um governo. E como ele era uma pessoa muito insistente, ele conseguiu transformar aquele sonho dele numa realidade e que em 1975 foi finalmente inaugurado esse asfalto, né? Com muito trabalho. E aí nós vamos ver, por exemplo, aqui em Iraí, no Rio da Várzea, ó, construíram uma estrada, a ponte do Rio da Várzea, a coluna tem mais de 1,80 m de altura. Vejam bem uma foto da época que nos permite ver o tamanho da coluna da ponte do Iraí. Assim como também a ponte do Rio Uruguai, de 1.003 metros, lá de Iraí, ligando os dois estados para a nossa região aqui. Sim, se juntaram todos, mas o meu irmão é que queria ter a boneca na mão e dizer que teria sido ele quem tinha feito toda a festa para trazer a BR-386, mas no sentido de desviar Iraí. Meu irmão queria que a estrada fosse por Caiçara, Vicente Dutra, Mondaí e fosse em São Miguel do Oeste. Razão por isso eu não sei, mas era meu irmão. Quer dizer, ele defendia o que ele pertencia. E eu defendia o meu município e a região até Frederico. Não, claro, ele viu que não era bom abandonar o primeiro traçado que seria aqui em Iraí. E num futuro próximo viria uma estrada de ferro, fazeria um vínculo e casaria com a 386 aqui em Iraí. Aí mais apazigou, né? Foi sem briga, nós conseguimos nas boas, eu sempre fui. Um pouco de conversar, muito melhor que brigar, sabe? E ele, assim, o meu irmão se convenceu que era certo e apoiou, e juntamos todos e fomos a Brasília e sacramentamos a... Nós tínhamos esse trecho de 130, 140 quilômetros de Sarandi para cá, nós tivemos 3 empresas que assumiram o asfalto. Não sei se eram 40 quilômetros cada uma, quanto é que era. Que eles tinham. E a nossa companhia aqui, a Companhia Construtora Brasileira de Estradas, CCBE, então pegou esse trecho daqui a Santa Catarina, menos as pontes. As pontes já era outra empresa vencedora da concorrência para construir essa aí. Então foi um trabalho. E o canteiro de obras em Frederico Westphalen deve ter trazido para cá umas 200 famílias que acompanhavam as companhias construtoras para fazer o asfalto. E isso também foi importante. E na época, eles trouxeram inúmeros benefícios para Frederico Westphalen. A empresa contribuiu com grandes empreendimentos aqui, contribuiu com as sociedades de Frederico Westphalen, que aproveitaram a presença do maquinário para melhorar suas sedes sociais. Inclusive o Ipiranga foi um desses. Eu era presidente da época lá, então a gente aproveitou bastante. E assim nós fomos vendo que a 386 cresceu a olhos vistos. E hoje nós temos aí um asfalto que levou, vejam bem, 40 anos para ser reformado, restaurado, né? Embora ele, com a chuva sempre tenha algum problema muito sério. Mas é isso que nós temos sobre esse grande feito de alterar o traçado da estrada da 386/158, porque nós pegamos em Boa Vista, unimos a 158, Rede de Livramento, com o resto do Brasil, e ali eles uniram para aproveitar, levar até Iraí, e assim nós temos o asfalto hoje que beneficia a nossa região. De modo que hoje a gente usufrui deste benefício, que é o asfalto, né? Mas não se sabe o início que teve
um começo muito pedregoso que envolveu o prestígio, envolveu o trabalho de muitas pessoas e principalmente, então, dos governos que conseguiram, que eu sempre digo, a política tem que ser a arte de servir ao povo. E aí foi usada essa política partidária, diga-se de passagem, para trazer esse benefício exatamente para toda a região e para toda a população. A população assistiu o lançamento, os trabalhos do asfaltamento, principalmente aquelas duas pontes aqui no Rio da Várzea e depois a ponte sobre o Rio Uruguai, né? Hoje, por exemplo, quando eu sei que o asfalto, quando chega aqui em Castelinho, né, as cabeceiras da ponte levaram tempo, anos depois, para se conseguir. E imagine, então, na época, os governos, como sempre, com pouco dinheiro, conseguir fazer esse asfaltamento com todas as suas implicações, né? Que tinha que as pessoas que moravam no traçado tinham que ser indenizadas e depois o Brasil não era assim uma potência, né? Nós sabemos que o Brasil era até 1960 por aí era o 62º no ranking da economia mundial e depois o Brasil passou a ser a 8ª potência econômica, né? E isso se deve muito a um dos pilares que se pode até dizer que se pode conseguir até construir até um monumento, é o Nelson Pigato, se fosse construído à beira do asfalto, porque ele enxergou isso muito. E também outro ponto que agora há tempo já muitas pessoas vêm falando, nós não podemos deixar o trem de lado. Só para um pequeno dado, na Rússia, 92% do transporte é sobre ferrovias. Nos Estados Unidos, 70%. E no Brasil parece que é 8%, sendo que é um país continental. E imagine então a economia, hoje se fosse o transporte, tanto de carga como de passageiro, feito por trem, em vez de feito por automóveis e caminhões, né, com gasto de petróleo, com gasto de pneu, com gasto de maquinário e combustível. Nós temos visto que nós tínhamos acertado, em se acertar naquela época, trazer ao menos até Iraí. Agora uma outra briga. A briga tem que ser continuar o asfalto para duplicar a rodovia. E o pessoal, os políticos estão fazendo um movimento. Não é aquele movimento que a gente poderia esperar, não, mas é um movimento que tem valor definitivo para o desenvolvimento, não aqui de Iraí, mas de Frederico, Soledade e Nieto. Esse é o caminho certo da 386 para o desenvolvimento do Mato Grosso até o Porto de Rio Grande. Na minha concepção, a política é uma prova de honestidade. Porque senão tu faz uma vez só. Não tem segunda vez. E assim como não tem segunda vez, que eu digo, para mim tem, se tiver algum movimento com a 386, faria o mesmo movimento, ajudaria da mesma maneira, fazer com que seja duplicada a estrada, a 386, até o fim dela. Se tiver alguém metido em política, quer dizer, nós vamos trabalhar para duplicar isso aqui e precisarem de mim, dentro das minhas possibilidades, de um limite da minha saúde, eu continuarei trabalhando. Eu sou um apaixonado pelo Iraí e pela 386. É isso que eu sou. A mobilização em torno do novo traçado para a BR-386-158 foi um marco importante na história da nossa região. Foi um processo que envolveu a participação de muitos autores, incluindo políticos, empresários e a comunidade local e regional. Juntos, eles superaram inúmeros desafios para tornar esse projeto uma realidade. O novo traçado não só melhorou a infraestrutura de transporte, mas também abriu novas oportunidades
para o desenvolvimento econômico. Ele facilitou o escoamento da produção local, atraiu novos investimentos e estimulou o crescimento do turismo. A conquista do novo traçado é sentida até hoje. A região se desenvolveu de maneira significativa graças ao esforço desses visionários. Eles entenderam a importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento regional e trabalharam incansavelmente para tornar esse sonho uma realidade. Hoje, a rodovia que corta Frederico Westphalen é um símbolo do nosso progresso e um testemunho do poder da cooperação e da visão de longo prazo.